Legal, vamos falar então sobre design responsivo, né? Não exatamente design, mas CSS responsivo, que é onde a gente faz a responsividade do nosso layout quando a gente vai interagir ali na nossa tela ou no nosso smartphone. O que determina essa responsividade é o nosso CSS, beleza? Então, vamos ver um pouquinho de teoria e um pouquinho de prática também, tá? Então, o layout responsivo, o que faz a gente controlar, a propriedade CSS que faz a gente controlar essa responsividade é o que a gente chama de Media Queries, tá? E aí o que acontece? A Media Query é um módulo do CSS que nos permite determinar estilos específicos de um HTML para determinada mídia, tá? Então, por isso que chama Media Queries. Eu vou explicar daqui a pouco, na prática. Também nos permite definir um intervalo ou um ponto de partida chamado de breakpoint para que um conjunto de estilos possa ser aplicado a um elemento. Então eu preparei aqui um diagraminha para a gente entender um pouco melhor antes da gente cair ali no código, tá? Vamos lá então, olha só. Aqui eu tenho então o módulo, né? É o que é chamado de módulo CSS, né? Media only. Tá? Eu quero falar que apenas na mídia screen, por quê? Porque eu tenho mídia print também, por exemplo, e aí eu consigo determinar estilos específicos só para quando eu for imprimir uma página web, por exemplo. Então aí, se eu quiser colocar a página toda em preto e branco, eu consigo definir isso se eu colocasse @media only print. Legal? Mas como a gente está falando de website, de algo que vai ser visualizado apenas numa tela de computador, então a gente coloca screen, tá? E aí eu tenho o seguinte, only screen and essa aqui é a sintaxe, tá? É assim mesmo que a gente escreve. Aí eu abro parênteses, coloco com a largura mínima, né, de 554 pixels, aí eu abro o sinal de chaves, fecho ele aqui, né? E aí sim, dentro desse módulo aqui, eu escrevo o meu CSS, que vai funcionar, ele vai passar a funcionar a partir de 554 pixels de largura. Então, se eu tiver uma tela, uma resolução de tela, ou um smartphone mais antigo, que tinha uma resolução menor que 554, vamos supor que aqui é 554, e menor que isso é 320. Esse CSS aqui do exemplo não entraria dentro de 320 pixels, nessa resolução que tem largura de 320 pixels, porque eu estou determinando ali que esse CSS só será aplicado a partir de 554 ou maior, beleza? Tá, legal. Então aqui, ó, eu até exemplifico aqui, coloco um quadrado aqui, né, um retângulo, e eu mostro aqui então, ó, font family Arial, font size 22, a cor seria essa cor rosa aqui, né, pink, e o texto alinhado à esquerda, tá? Isso aqui é o nosso breakpoint, tá? A ideia de breakpoint é essa. Meu breakpoint é 554 pixels, beleza? Só que aí, ainda dentro do meu mesmo arquivo CSS, um pouco mais para baixo, lembra que a gente comentou o conceito de cascata, né? Que os elementos vão herdando. Então, o elemento que eu escrevo por último no meu arquivo CSS é o que vai valer, né? Só que aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar esse CSS dentro de outro módulo e aí eu posso falar que ele vai mudar a partir de 992 pixels. Então, vamos supor que eu tenho 554 de largura e o meu título é rosa, está alinhado à esquerda e tem 22 pixels de tamanho, né, de font size. Conforme a minha tela for aumentando, na hora que eu chegar em 992, aí ele vai assumir o que eu determinei aqui em 992. E aí o meu título section é o mesmo, ó, a mesma classe CSS, título section, ele vai passar a ter então a mesma font family no caso, só que ela vai ter 41 pixels, então perceba que ela está maior já, né? Ela vai ter uma cor diferente, um tom de azul agora, e ela, ao invés de estar alinhada à esquerda, ela vai estar alinhada à direita. Então, com esses módulos, né, do Media Query, a gente consegue controlar em qual resolução de tela a gente quer que um mesmo elemento tenha
propriedades de estilo CSS diferentes, beleza? Bom, essa é a teoria. Vamos ver então na prática essa questão do Media Query. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso na próxima aula, para essa aula não ficar muito grande, porque na próxima aula provavelmente vai dar uns bons minutos aí. Então beleza, até na próxima aula, onde a gente vai praticar então o design responsivo.